Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Venho eu aqui com a matéria de Direito Ambiental. Isso mesmo. É uma matéria muito interessante, porque ela é uma matéria multidisciplinar. Vocês vão verificar que quando estudamos direito ambiental, nós também vamos estudar uma interseção com outras matérias. Direito ambiental tem tudo a ver com direito civil, que tem tudo a ver com direito empresarial. Todo mundo que gosta de posse e propriedade vai precisar estudar o que temos sobre posse e propriedade também em direito ambiental, além do que aprendemos no direito civil. Vai ser muito importante também na esfera penal e processual penal, quando formos conversar sobre os crimes ambientais. Então, não se assustem. É uma matéria nova? Sim, mas é uma matéria muito atraente, que eu tenho certeza que vai agregar conhecimento para vocês. É uma matéria que gosto muito. Eu sou mestre em direitos difusos e coletivos, e todo o meu segmento no mestrado caminhou por direito ambiental. Porque no passado, lá naquele período de vestibular, eu queria ser agrônoma, porque a minha ligação com a terra é muito grande, minha família é da roça, do interior, e eu queria fazer agronomia para poder estar mais próximo desse ambiente, desse meio ambiente. Mas eu sou a filha mais velha de 3 filhos, o meu pai tem 51 anos de OAB, e ele disse que eu tinha que herdar o escritório e que a minha saída era fazer direito. Aos 18 anos, vocês sabem que a gente não tem muita força financeira, o que o pai manda a gente obedece, e lá vou eu para a faculdade de Direito. Hoje, depois de 27 anos de formada, eu falo para o meu pai que nós dois demos sorte, porque eu gostei muito do direito durante o período da faculdade e 8 anos depois de formada, eu me tornei professora. E hoje já estou completando quase 20 anos que eu leciono para os alunos de direito. Mas aquela vontade, aquele sonho em relação ao meio ambiente, eu acabei realizando quando entrei no mestrado, porque aí eu fui estudar a legislação ambiental. De certa forma, estava no meio ambiente, mas com outro viés, o viés legal, aquele que eu escolhi por conta da advocacia. Então, é uma matéria que me fascinou, né, no período do mestrado, fiz vários módulos relacionados a direito ambiental, porque é uma área muito interdisciplinar, como eu disse a vocês, e vou mostrar no decorrer das nossas aulas a partir de hoje. É uma área que te abre muitos horizontes, abre muitas formas de você poder ofertar para o seu cliente trabalhos com um plus a mais, o plus do viés ambiental. E isso eu também vou mostrar no decorrer das nossas aulas. Veja só, para facilitar a vida de vocês, eu fiz uma apostila. Essa apostila, ela é de legislação ambiental. Então, eu vou só revisar se em relação ao semestre passado e a este semestre, se houveram alterações nas legislações que nós vamos trabalhar. Se não houver alteração, se houver alterações, eu vou promovê-las. Se não houver nenhuma alteração, eu vou encaminhar para o representante de sala para que vocês possam ter acesso a essa apostila. Na verdade, essa apostila só foi para auxiliá-los a fazer as consultas em relação ao que a gente vai conversar nesse semestre em Direito Ambiental. Por quê? A maioria das informações legislativas que tem aqui na apostila tem no seu vadimeco. Então, você pode usar no vadimeco, como você pode usar através dessa apostila que está compilada, o que vai ficar mais fácil para você. Nós vamos trabalhar a Lei 6.938 de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Sim, Política Nacional do Meio Ambiente. A Constituição Federal vigente é de 1988. Isso quer dizer que a Constituição recepcionou essa Lei 6.938 de 81, por ela ser anterior à Constituição vigente. Recepcionar significa receber todo o conteúdo dessa legislação.
vocês sabem que a regra geral vem da Constituição Federal. Então, a Constituição determinou que se criasse regras de proteção ao meio ambiente. E aí vem a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que vai criar de novo novas regras que serão especificadas pelos estados e pelos municípios, que eu vou explicar no decorrer das nossas aulas. Vamos estudar também a resolução do CONAMA, isso mesmo, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tem uma questão meio um pouquinho complicada em direito ambiental. Nem tudo está em lei. Temos muitas decisões que estão em resoluções, como essas ditadas pelo CONAMA, ou, por exemplo, São Paulo. Quem cuida dos níveis de poluição da indústria, do comércio? A CETESB. A CETESB, ela emite notas normativas. Estas normativas, elas também devem ser seguidas pelo Poder Judiciário. Será que Sua Excelência está obrigada a cumprir resoluções ou normativas, ou realmente Sua Excelência teria que ficar adstrito ao que está na lei? Essa é uma problemática em direito ambiental. Nós temos uma vasta legislação ambiental brasileira. Vasta. Para vocês terem uma ideia, só em relação à água, que são relacionadas ao Código de Águas, nós temos uma legislação do tamanho de um vade-mecum, de tanta lei que nós temos. Mas ainda existem algumas coisas que são decididas por resoluções, por notas, por normativas. E assim o judiciário também vem seguindo, acompanhando o que vem determinado nessas mesmas decisões. Então, nós vamos estudar a resolução do CONAMA 237 de 97, que fala sobre licenciamento ambiental. Vai estar relacionado ao seu cliente, pessoa jurídica, aquele que vai precisar de uma licença, não apenas as licenças requeridas pela municipalidade. Aqui estamos falando de uma licença ambiental. Então, o licenciamento ambiental, ele é fundamental para a fábrica, para a indústria. Senão, ela não pode trabalhar e, consequentemente, não vai poder colocar os seus produtos e a sua prestação de serviços no mercado de trabalho, do mercado de consumo. E isso vai dar um grande problema, porque para que você vai montar uma indústria se você não pode vender o que você produz? Então, nós vamos aprender nessa resolução do CONAMA como funciona o licenciamento ambiental. Aí nós vamos estudar também a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. 10.257 de 2001. A partir de 2001, mudam-se os conceitos e as regras relacionadas à posse e propriedade. Aquilo que a gente aprendeu no direito civil é encorpado com mais substância aqui no Estatuto da Cidade, aonde passou a atribuir a função social da propriedade no Estatuto da Cidade. Você é proprietário? Ótimo. Então vamos ver como você está zelando, cuidando e fazendo a manutenção da sua propriedade. O que você construiu está com registro na municipalidade? Você recolheu os impostos? Respeitou as regras de zoneamento ambiental? Certo. Então, tudo isso a gente vai ver no Estatuto da Cidade, que regula o quê? As cidades, que regula o meio ambiente artificial. Tá legal? Nós vamos estudar também a Lei 7.347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública. Direito material, direito ambiental. Mas nós precisamos conhecer um pouco do processo coletivo, do direito processual coletivo. Então, eu vou explicar para vocês o direito ambiental, que é direito material, mas eu também vou dedicar algumas aulas ao direito processual ambiental, que seria relacionado ao direito processual coletivo. Quando estudaram o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 81 do CDC, ele vai falar das ações coletivas, quando um grupo, uma classe, categorias de consumidores são afetados por acidentes de consumo. Nos demais casos,
que estão relacionados, no caso, ao direito ambiental, nós vamos tratar na Lei de Ação Civil Pública. É na ação civil pública que se reclama, se requer, se exige, se cobra o que tiver relacionado à ameaça de direito ou direito efetivamente violado. Então, vou dedicar algumas aulas a essa questão de estar passando para vocês como funciona o processo ambiental. Se eu tiver que mover uma ação, qual a competência, qual a legitimidade, o que pode ser objeto dessa ação, tem custas, tem honorários, que documentos são essenciais? Eu também vou ensinar isso para vocês nesta matéria. E, por final, nós temos a Lei 9.605 de 98, 9605 de 98. É a Lei de Crimes Ambientais. Geralmente eu trago um amigo parceiro que gosta do direito penal e processo penal para me ajudar, porque eu não advogo na área criminal. Embora a lei ela seja bastante explicativa, ela é de fácil compreensão, mas geralmente eu convido um colega para poder me auxiliar nesta tarefa de ensiná-los sobre os crimes ambientais. Como eu disse, direito ambiental é multidisciplinar, ele está relacionado a diversas áreas do direito, justamente por ele envolver as pessoas e os lugares que as pessoas moram e trabalham. Pelo direito ambiental envolver a pessoa física e a pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, que esteja de maneira direta ou indireta interferindo no meio ambiente. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa matéria. Direito ambiental também traz muitos temas para discussões, muitos temas para que vocês possam fazer pesquisas, inclusive para horas complementares. Temas de TCC, tem um montão, porque é uma área muito vasta de pesquisa. É muito bacana estudar direito ambiental. Eu sei que na maior parte das faculdades, como na nossa, direito ambiental é no 10º semestre. Já estão cansados, já querendo ir embora para o 6º ano. Alguns ainda têm que matar o dragão da primeira fase do exame da OAB, então estão mais concentrados nisso, mas é uma matéria que precisa ser estudada. Direito ambiental cai na prova da OAB. São apenas 2 questões, mas que 2 questões que, se você acertar no conteúdo para formar 40 questões, que é o que você precisa para passar para a segunda fase, são essenciais. Então, eu não posso desprezar direito ambiental, muito pelo contrário, eu preciso conhecer o mínimo necessário de direito ambiental para poder, pelo menos, resolver essas 2 questões que caem na prova. Isso é muito importante, tá certo? Vamos conversar aí, então, dessa matéria, direito ambiental. As diretrizes gerais, além da Constituição Federal, elas estão ditadas na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938/81, que você pode consultar no seu Vademecum ou na apostilinha de legislação que eu vou te mandar. Agora, por que eu preciso de uma política nacional que regule, que cuide do meio ambiente? Pelo seguinte, nós temos diversos desafios no século XXI. Um deles são as sociedades de massa. Nós vivemos onde? Na cidade. A grande maioria das pessoas vive na cidade. É na cidade que a pessoa mora, é na cidade que a pessoa trabalha, é pela cidade que a pessoa transita, é na cidade que a pessoa gasta o dinheiro que ela ganha com a sua força de trabalho. Então, nós vivemos numa sociedade de massa. E essa sociedade de massa numa área urbana, que precisa de controle, porque quando os bairros se desenvolvem de maneira, tem um crescimento desordenado, ele gera problemas de diversas ordens. Eu tenho problema urbanístico, aliás, muitos que gostam da área ambiental, após o término da faculdade, procuram pós-graduações, especializações em ordem urbanística. A ordem urbanística está totalmente ligada ao Estatuto da Cidade,
é relacionada a essa questão da cidade e sua organização especificamente. E quando falamos de em crescimento desordenado, é uma preocupação porque ela traz prejuízos de diversas formas. Tenho certeza que você conhece algum bairro que nasceu e vem se desenvolvendo por invasões. Invasões de pessoas que tomam conta de lote, 1, 2, 3, e saem construindo, e vendendo, e permutando, e trocando com outras pessoas, e quando você vê, o bairro está pronto. E esse crescimento desenfreado, ele vai gerar bairros que às vezes já existem há muito tempo, que o município não tem como tirar aquelas pessoas daquele bairro e recolocá-las em outro local. As pessoas ali já construíram suas casas, seus trabalhos, já estão ali estabelecidas. Isso fica muito complicado. Vocês vão perceber que em direito ambiental, a ordem, ela vem para o município, porque é o município que está próximo dos seus munícipes, é o município que deve saber quais são as necessidades dos seus habitantes. Por isso que esse crescimento acontecendo de forma desordenada, ele é responsabilidade do município. Ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer a manutenção dessa construção desse bairro. Aí nós temos nesse bairro a malha viária, quais são as avenidas, quais são as ruas, quais são os acessos, como eu vou para o centro, como eu vou para as estradas, por onde eu saio, por onde eu entro. Aonde está a área do zoneamento ambiental? O que eu posso construir nesse bairro? É um bairro residencial? É um bairro misto, residencial e comércio? É um bairro industrial, onde eu só posso ter fábrica e indústria? Então, tudo isso é um problema do século XXI, onde todos os municípios que têm bastante bairros se desenvolvendo têm que enfrentar, porque esse crescimento desordenado, por exemplo, vamos lá, eu tenho um bairro que saiu se desenvolvendo, quando se viu, dali 6 meses, 1 ano, o bairro está pronto. Mas tem saneamento básico? Como é que está o tratamento da água, do esgoto? Será que a luz elétrica, a energia elétrica está chegando de maneira legal ou é gato? Ou puxa do bairro do lado, o outro puxa, puxa, puxa e faz furto de energia? Como é que está a coleta de lixo nesse bairro? E o transporte público? Tem linhas de ônibus que chegam e que saem? Como é que está? Então, esse crescimento desordenado, ele gera problemáticas de várias ordens. E o município tem que estar atento, porque existem regras para serem cumpridas. E esse problema desse crescimento desordenado, ele altera o meio ambiente. Como é que o bairro vai nascer? O bairro nasce através do quê? Vou desmatar. Vou desmatar, vou retirar desse solo o que eu preciso para poder construir em cima dele. Então, eu vou arrancar árvore, arbusto, planta nativa, não nativa, mato, vou arrancar o que tiver. E ainda, se eu vou construir um prédio, eu preciso aproveitar o solo, mas também no subsolo. Será que nesse subsolo tem mina d'água? Como é que essa construção vai até o lençol freático? Não vai? E aí, como é que eu faço? Então, essas alterações no meio ambiente, com esse crescimento desordenado, é muito complicado, porque o município tem que estar atento, o município tem que estar fiscalizando diuturnamente, ou seja, constantemente, para que realmente ele consiga coibir através de autos de infrações, de multas, de chamamentos, para que esse crescimento ele aconteça dentro das regras. E se não fosse só isso, nós temos mais um problema: o avanço tecnológico. Tem uma coisinha para contar para vocês. Direito do consumidor e direito ambiental, eles caminham juntos, juntinhos. Quanto mais você consome, mais você descarta. Sim, quanto mais coisas você compra, mais coisas você joga fora. Por quê? Como é que funciona o sistema capitalista? Você vende a sua força de trabalho e com o dinheiro que você ganha com ela, você faz o quê? Gasta. Quer coisa melhor? Gasta. E quando você gasta, nem tudo que você vai comprar
durará muito. Você poderá usar muitas vezes, como acontece com uma geladeira, um fogão, um carro. Tem muitas coisas que são bens fungíveis, mas de durabilidade menor, como, por exemplo, produtos alimentícios. Vocês já repararam quanta coisa a gente joga fora? Como é que está aí na sua casa? Os, é, os, os ensinamentos básicos de educação ambiental ou de informação ambiental, como é que estão lá na sua casa? Vocês já estão separando o lixo? E aqui eu preciso abrir um parêntese para vocês. Lixo é aquilo que a gente não reaproveita, não dá para reciclar. E o resíduo é o que é possível ser reciclado. Então, por exemplo, a borra de café. Você acabou de fazer o cafezinho, tá bacaninha lá, colocou na sua garrafa térmica. E agora, o que você vai fazer com aquele pó que já está umedecido pela água? Você deve jogar isso fora. Vai jogar no lixinho da pia ou no lixo da sua cozinha. Esse é lixo. Ele não pode ser reaproveitado, ele é biodegradável, a mãe natureza irá trabalhá-lo e vai decompô-lo e ele vai se tornar humus e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer com a casca do ovo, a casca da laranja, o resto de um bagaço e assim por diante, tá? Agora, o que é um resíduo? É aquele que você descarta, mas ele pode ser reaproveitado. Você sabia que existem várias famílias que vivem da reciclagem de resíduos? Existem diversas cooperativas em diversas cidades, inclusive eu estou na cidade de Guarulhos, a maioria deve estar também, que está me assistindo hoje. Realmente, nós temos diversas cooperativas na cidade de Guarulhos. Famílias e famílias que vivem da reciclagem. Você ainda não está separando lixo na sua casa? Então, precisa começar a separar. Por quê? Vamos imaginar, hoje você decidiu dar uma geral no seu banheiro e repor os produtos que estão faltando. Então, você viu que a pasta de dente está lá no finalzinho, aí você jogou fora aquele invólucro da pasta de dente. Aí você abriu outra, jogou a caixinha da pasta de dente também no lixo do banheiro. Aí você pegou e olhou os sabonetes. Já está tudo acabando, você jogou aquele restinho no lixo, abriu novos sabonetes, tirou lá o plástico, a caixinha de papelão onde eles estavam envolvidos e jogou no lixo. Aí você resolveu dar uma geral, você está precisando de papel higiênico. Aí você pegou um pacotinho de 4 rolos de papel higiênico, deixou no banheiro, mas você tirou aquele invólucro de plástico e jogou no lixo. Se você jogou no lixo, aquele mesmo lixo que tem papel higiênico que tomou contato com a sua urina ou com as suas fezes, você contaminou esse resíduo. Se ele molhou, já era, não vai poder ser reaproveitado. Então, até no seu banheiro, você deve ter 2 lixos. Um lixo para o papel higiênico e afins, e um outro lixo para tudo que você vai descartar, que pode ser reciclado, que pode ser reaproveitado, que é o chamado de resíduo, certo? Porque isso, se o seu, por exemplo, a maior parte das pessoas que moram em edifícios, em condomínios, os condomínios têm a separação, né? A reciclagem do lixo. Até mesmo as lixeiras nos subsolos, elas geralmente vêm 2. A de lixo orgânico e a de lixo reciclável. Dificilmente aparece a informação resíduo. Mas por isso estou usando a palavra lixo. Que não é lixo, é resíduo porque pode ser reaproveitado. Porque muitas vezes cada município ele vai dar benefícios para o edifício, para o condomínio, até a casa, a pessoa física, que faz a separação seletiva do lixo. Porque isso pode virar dinheiro. Existem vários produtos que são refeitos a partir de resíduos. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre camisetas e calças feitas de garrafa PET? Sim, da garrafa PET é possível se criar linha para costura através do plástico. Se eu não me engano, a Hering tem uma coleção completa de camisetas e calças jeans feitas a partir das garrafas PET. Algumas coisas não são reaproveitadas.
para virar outros produtos, mas podem ser utilizadas em si mesmo, como acontece com as garrafas de vidro das bebidas. Elas são reaproveitadas, rerotuladas e são colocadas novamente no mercado de consumo. Então, preste atenção. Essa cidade crescendo, essas pessoas morando na cidade, em bairros organizados e desorganizados, produzindo lixo, produzindo resíduo, precisa de organização, precisa cuidar do meio ambiente, porque aonde que eu vou jogar tudo isso? Aí está o problema ambiental. Além da coleta, aonde eu vou acondicionar esses lixos e esses resíduos produzidos pelaquela população, por essa sociedade de massa? E ainda tem um problema, que eu falei de avanço tecnológico. Tem algumas pessoas que elas são malucas por celular. Ela comprou o último modelo em 10 vezes no cartão, está pagando a sexta parcela, já saiu outro modelo. E às vezes ela nem revende, nem passa para frente, ela joga fora e compra outro. Ah, você tem uma impressora na sua casa que já não tem mais conserto. O conserto fica até mais caro do que comprar uma nova. Vai lá e compra outra, certo? Você tem uma televisão, um aparelho de DVD que hoje quase a gente não utiliza mais. Você vai e joga fora. Mas nem tudo é possível ser jogado fora porque ele não é reaproveitado. O que é ser biodegradável? É quando a mãe natureza consegue decompor e reaproveitar dentro do próprio solo, subsolo e das águas aquilo que foi decomposto. Então, por exemplo, se eu falar para vocês de uma bateria de um carro, a bateria de um carro demora muitos anos para se decompor no meio ambiente. E o pior, todo o seu processo de decomposição é tóxico por conta dos minerais, por conta dos elementos que são feitos as placas de tecnologia, justamente porque elas não são biodegradáveis e elas vão demorar muito tempo para se decompor e vão se decompor com toxicidade. Estarão se decompondo com material tóxico que vai prejudicar o meio ambiente. Então, esses avanços tecnológicos são necessários e praticamente não vão ser freados, impossíveis de serem freados, mas precisa se criar políticas para também acondicionar. Vocês sabem dizer para mim 5 lugares próximos da onde você mora ou trabalha que estejam preparados para receber baterias de celular e pilhas? Se você souber de um, já é muito. Eu pedi 5. Porque esse material, se você jogar no lixo, seja ele o lixo domiciliar ou o lixo reciclável, ele não é reciclável, ele é tóxico. Então, ele nem pode ser jogado junto com as outras coisas, porque ele vai contaminar as demais coisas. Então, essas preocupações, elas são latentes do século que estamos vivendo. E claro que o próximo século terá problemas muito maiores do que estamos enfrentando hoje. Um dos problemas maiores que enfrentamos hoje é a poluição. Existem índices toleráveis de poluição e índices intoleráveis. A poluição, ela é um veneno para muitas coisas. Quando a gente fala em direito ambiental, muitos de vocês remetem à mente ao meio ambiente natural. Tá, então, tudo bem, a mãe natureza, como a professora costuma dizer. Mas a mãe natureza, ela é composta de alguns elementos. Que elementos são esses? Eu sei que não estão preparados, eu cheguei hoje, mas vou ler aqui para vocês, na Lei 6.938, de 81, que é a Lei Política Nacional do Meio Ambiente. Ela é uma lei que traz muitos conceitos. Nós vamos estudá-las nas próximas 3 aulas, vai ser bem bacana. E dentre os conceitos, eu tenho lá no artigo 3º, inciso 5º, o que são recursos ambientais. Eu vou ler e explicar, tá bom? Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Vamos trocar em miúdos? Atmosfera, elemento ar.
Por que é que precisamos tornar o ar respirável? Por que é que precisamos manter o ar respirável? Porque os altos índices de poluição prejudicam todos os seres vivos, não é só o ser humano. Não é o ser humano só que precisa de oxigênio para respirar e para viver. Nós temos, todos os seres vivos precisam que o ar esteja em níveis de respirabilidade adequada. Por isso, o elemento ar na lei é a atmosfera. Temos o elemento água. A água aparece em 3 estados: água doce, água salgada e água congelada. A doce é dos rios, córregos e afins. A salgada, a do mar, e aqui aparece como mar territorial, um dos elementos. E temos a água congelada dos polos, Polo Sul e Polo Norte, que a lei não fala. As águas, a água doce aparece aqui: águas interiores, superficiais e subterrâneas. Então, superficiais é que conseguimos ver. Interiores é que estão abaixo do solo, onde essa água está. Podem ser, inclusive, no solo, lençóis freáticos. E temos abaixo dos lençóis freáticos, que são as águas interiores, as subterrâneas. Então, eu tenho 3 qualidades de água aqui: superficiais, interiores, que estão ligadas aos lençóis freáticos, e temos as subterrâneas, que estão abaixo do subsolo. Eu tenho os estuários. Estuários é braço de mar, geralmente é onde são construídos os portos, é a junção do rio com o mar, na maior parte das vezes. O mar territorial, representando aqui a água salgada. O solo e o subsolo, que são extremamente importantes. Os elementos da biosfera. Biosfera, vou ser romântica aqui na minha explicação. É tudo que há de ser vivo entre o céu e a terra. Está relacionada à biosfera. A fauna e a flora. Animalzinho e florzinha, tá bom? Fauna, lembra daquele ser mitológicos faunos, que é meio homem, meio bicho? Então, fauna lembra de animal, animalzinho. Flora lembra de flor, florzinha, são os vegetais. Então, fauna e flora. Professora, são 5 elementos? Elemento ar, elemento água, elemento solo, fauna e flora. Ok? De novo. Ar, água, solo, fauna e flora. Elemento ar, atmosfera. Elemento água, águas, do jeitinho que aparece aqui. Interiores, superficiais e subterrâneas, e o mar territorial e os estuários. Solo, solo e subsolo. Fauna e flora. Ok? Então, quando a professora fala dos recursos ambientais, eu estou falando desses elementos, que são afetados diretamente quando começa a surgir uma cidade. Porque a cidade, ela surge de um pequeno aglomerado, que vai ser um bairro, que vai virar 2 bairros, 3 bairros, 5 bairros, que virou uma cidade. E para que essa cidade nasça, ela precisa de ordem, ela precisa de regra, ela precisa de fiscalização. E assim, ela vai alterar o meio ambiente? Vai. Só que se a municipalidade consegue fazer o controle para que essa cidade se desenvolva, vai trazer menos prejuízos para o meio ambiente e, obviamente, menos prejuízos para as pessoas. E isso é fundamental, tá certo? É fundamental e é um problema de direito ambiental muito sério. Quero conversar com vocês aonde está o coração do direito ambiental. Está no artigo 225, caput da Constituição Federal. Isso mesmo. A nossa Constituição Federal vigente, de 1988, ela é a única Constituição que privilegiou o meio ambiente. A do Império não falou nada, as primeiras constituições da República não falaram nada, até a anterior, a de 1988, ninguém falava de meio ambiente. A Constituição vigente, Constituição Cidadã, ela trouxe aí o coração do direito ambiental no artigo 225 caput. Sabe o que é? As coisas vão mudando com o tempo. Se você falar com a sua mãe ou com a sua avó,
você vai saber que elas não eram chamadas a atenção para desligar a água enquanto lavavam a louça, muito menos enquanto lavavam a roupa, nem proibições para lavar o quintal ou regar as plantas. Porque no tempo delas não se tinha a noção que esses recursos ambientais eram esgotáveis. Quando a gente fala hoje, vai acabar a água do mundo. Já ouviram essa expressão? A minha filhinha, as crianças hoje já têm educação ambiental, a grande parte delas já aprende na escola a fazer a separação seletiva do lixo, do resíduo, assim como elas passam a ter noções dos bens ambientais, né, dos recursos ambientais, com mais facilidade que nós que somos mais velhos e não aprendemos isso na educação infantil e nem na nossa educação de base. A água do mundo não vai acabar. Mas se os índices de poluição continuarem tão altos e desenfreados, o que vai acabar é a água potável. Isso, de fato, é verdade. É por isso que hoje vocês podem fazer uma análise de mercado de consumo. Uma garrafinha de água potável de 300 a 500 ml, a garrafinha de água normal, por exemplo, numa praça de alimentação de um shopping, ela chega a custar R$ 5. Numa balada, de 8 a 10 reais. Essa mesma garrafinha que você consegue comprar no atacadista a 99 centavos, a R$ 1,50, a R$ 1,90, R$ 2 no máximo. Quando essa potabilidade da água realmente ficar comprometida seriamente, que eu espero que isso não aconteça, nós vamos ter um problema muito grande em relação às empresas que têm concessão para explorar as minas de água potável. E aí, estima-se que no prazo de 10 anos possa custar uma garrafa de água de 500 ml de R$ 20 a R$ 25 por conta da escassez da potabilidade da água. Então, recursos ambientais, eles são extremamente importantes para manter a sadia qualidade de vida dos cidadãos, principalmente nós que estamos na cidade. E isso são regras que nós vamos aprender no decorrer de várias das nossas aulas. Mas precisamos entender de onde nascem esses conceitos. E eles nascem na Constituição Federal. Abre aí no seu vadimeco, artigo 225, caput da Constituição Federal. Eu vou ler ele para a gente e depois explicar tintim por tintim. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso mesmo. Ah, professora, mas tem um monte de informação aí que eu não entendi. Espera aí que nós vamos destrinchar. Quem são esses todos? Juridicamente falando, professora, são todos os brasileiros e estrangeiros naturalizados? Também. E os turistas? Enquanto eles estiverem em território nacional, desfrutando das nossas belezas, passeando pelas nossas cidades, vindo trabalhar, o que é que eles venham fazer aqui? Enquanto o turista estiver em solo brasileiro, ele entra no todos? Sua sogra, que saiu lá da cidade dela do interior e veio para sua casa, passar a temporada. Sogra tem que chegar com dia e hora para ir embora, né? Senão não é turista. Ela vem para se achegar e tomar conta do seu ambiente. Mas a sogra veio de turista, diz que vai embora domingo às tantas horas, ok? Enquanto ela estiver ali, onde você mora, na sua casa, nas imediações, está passeando, está fazendo compras, ela também entra nessa qualidade de todos? Sim. Então, nós temos aqui um conceito mais aberto, o conceito de que esse todos seriam todos os brasileiros e estrangeiros naturalizados e todos que estiverem em território nacional. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é viver no meio ambiente equilibrado? Olha, eu moro na cidade que os índices de poluição são altíssimos, altíssimos. A gente quase não consegue respirar. Nossa, aqui nós temos mineradoras que não respeitam as regras, temos agricultores que fazem queimadas, temos muitos veículos na rua que a gente não consegue respirar, veículos que não estão com os catalisadores
feita a manutenção adequada, estão jogando muito gás carbônico na atmosfera. E aí, você está no meio ambiente equilibrado? Não. Elemento atmosfera afetado seriamente. Você mora num bairro que não tem saneamento básico, não tem coleta de esgoto. Tem um córrego lá no meio desse bairro, aonde o povo sem educação ambiental joga lixo, joga resto de pneu, de sofá, de geladeira, e ainda por cima joga até o lixo do banheiro e da cozinha lá, como se ninguém estivesse vendo. Porque a coleta de lixo nesse bairro acontece a cada 15 dias. Então vai fazendo aquelas montanhas enormes na margem do córrego, aí junta rato, junta mosquito, junta tudo que você pode imaginar. Você mora no bairro equilibrado, no meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não. E ainda para ajudar, vem aquelas chuvas de verão. Aquelas chuvas de verão, esse bendito desse córrego, ele transborda. Quando ele transborda, ele entra para dentro das casas e traz prejuízos materiais, estraga os móveis, estraga tudo que a pessoa tem. Mas quando essa água vem, ela também traz um prejuízo à saúde e à segurança da pessoa, porque é uma água contaminada, é uma água suja, ela traz doenças, ela traz viroses. Isso mostra que você mora num bairro que é um meio ambiente equilibrado? Não é, não. E a culpa é de quem? A culpa é da coletividade, é do poder público municipal, mas é também da coletividade. Porque eu tenho um conjunto de trabalho para que essa cidade fique coordenada, fique organizada e ela possa se estruturar e se desenvolver. Você mora num bairro que tem só 2 linhas de ônibus. Ela sai às 6h15 da manhã e volta meia-noite e 15. Se você perdeu para sair do bairro ou perdeu para voltar para ele, você tem que andar diversos quilômetros para chegar na sua casa. E se você tiver dinheiro, você paga um Uber ou uma condução particular, diferente do ônibus, que é o transporte público. Você mora num bairro equilibrado? Não. Você mora num meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não. Você trabalha numa empresa que o maquinário produz um alto índice de sons prejudiciais à sua audição. E o seu empregador é negligente, ele não oferta os EPIs adequados para a proteção da sua audição. Você trabalha no meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não. A mesma coisa eu vou dizer se nessa fábrica, nessa empresa não tem luminosidade, não é arejada, não tem ambientes abertos, não tem saída de incêndio, não tem extintor, você não está no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então a Constituição diz que todos, sem exceção, que estejam em território nacional, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Ele é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Bem de uso comum do povo? Sim. Vocês aprendem na faculdade sobre bem público e bem particular, certo? Bem público e bem particular. Aqui estou apresentando mais um tipo de bem ambiental. O bem ambiental, ele é justificável pela sua própria essência. O meio ambiente é de todos. Ele não pertence a uma única pessoa. Tem uma praça no bairro que você mora. Ela é sua? Ela é do bairro? Ela é de todos. Ela é de todos que por ali passarem, por ali sentarem nos seus bancos, por ali usarem, por exemplo, a academia de ginástica ao ar livre, por todos que estiverem ali para contemplar os elementos da natureza que existirem nessa praça. Porque o meio ambiente é de todos e todos têm direito que esse meio ambiente seja equilibrado, porque ele é um bem ambiental, é um bem essencial. E a Constituição Federal traz isso, né, como uma tutela mínima de direito constitucional, que as pessoas precisam ter acesso ao mínimo, que é o que está lá no artigo 6º da Constituição, e o que chamamos de piso vital mínimo. É o mínimo que qualquer cidadão precisa ter acesso para poder estar feliz, para poder ter a palavra bonita, incolumidade física e psíquica legal.
ou seja, que ele esteja fisicamente, psicologicamente íntegro por ele estar vivendo no meio ambiente equilibrado. Piso vital mínimo, professor, acho que eu ouvi isso lá no comecinho da faculdade, mas eu não lembro mais. Tá bom, vamos lá no artigo 6º da Constituição. Vou ler para a gente. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Caramba, professor, então eu tenho que ter acesso a tudo isso para estar feliz? Uhum. A educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência privada, assistência à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Se você tiver acesso a esses elementos mínimos, considera-se que você está no meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que adianta você ter moradia se você não tem trabalho? Que adianta você ter moradia, ter trabalho, mas você não consegue acesso à educação porque seu dinheiro não dá e as escolas não têm vaga para você estudar. O que adianta você ter moradia e ter trabalho e você não ter condições de pagar um convênio médico e não ter acesso ao sistema único de saúde que o governo deveria lhe oferecer, ok? Então, aqui eu tenho elementos que vão mostrar para vocês que eu preciso de um mínimo para que eu esteja no meio ambiente equilibrado e para que eu tenha qualidade de vida, que é o que está no artigo 6º caput da Constituição Social, da Constituição Federal. Isso é por quê? E aí vamos continuar nesse artigo 225. Ele diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, porque é um bem ambiental, essencial a sadia qualidade de vida, porque deve dar o piso vital mínimo para cada cidadão, para que esse ambiente esteja equilibrado. E aí prestem atenção. Impondo-se ao poder público e à coletividade, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Puxa, peraí, professora. Tem alguma coisa errada. A Constituição sempre estabelece determinações para o poder público. Compete à União, compete ao Estado, compete ao município. Mas aí está escrito, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de. Por que será que o legislador também chamou a coletividade na responsabilidade? Porque ele está lá, impõe-se e depois dever de defendê-lo e preservá-lo. Defender e preservar quem? O meio ambiente. Então, aqui o legislador pensou assim, eu vou impor à União, aos estados e aos municípios quais são as suas obrigações e suas tarefas. Mas eu também vou dar duas vias para a coletividade. Primeira via, fiscalizar, exigir, monitorar. Porque muitas vezes a municipalidade não cumpre com as suas obrigações para fazer com que essa cidade cresça de forma ordenada, para fazer com que essa cidade realmente ofereça aos seus habitantes um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que essa cidade possa de fato lhe dar qualidade de vida. Então ele trouxe a coletividade aqui, ó, fiscalize, cobre, monitore as obras. Mas ele também deu um outro, segundo passo para a coletividade. Coletividade, se o município, se o estado, se a União te entregar, cuide, faça manutenção. Vocês devem ter visto por aí que vários municípios entregaram em diversas praças e parques aquelas academias ao ar livre. Ela faz parte de uma parceria com a ciência. A ciência já comprovou que para você ter saúde, você precisa se exercitar. E sabemos que muitas pessoas não conseguem, não têm acesso financeiro para poder ir para uma academia. A terceira idade precisa se movimentar muito para ter qualidade de vida nos anos assim, dos 65 em diante. E nem sempre ela tem pique para ir para uma academia. Academia de idosos são muito raras nos municípios. Se tiver uma ou duas, e olhe lá. Então, os municípios construíram as academias ao ar livre. Bacana.
Mas quantas vocês viram sendo destruídas? As crianças fazendo academia de parquinho. Os equipamentos de academia sendo destruídos, pichados, arrancados pedaços, em poucos meses após a municipalidade entregar. Vocês não viram isso? Então, acho que eu ando com os olhos atentos demais por onde eu passo. Porque, infelizmente, aqui o legislador, ele foi sábio. Por quê? A coletividade sabe cobrar, mas ela sabe manter? Ela sabe fazer a manutenção daquilo que lhe foi entregue? Ela sabe preservar aquilo que lhe foi entregue? Porque é defender e preservar. Então, defender o que lhe foi entregue e preservar o que lhe foi entregue. Então, não fica só no cobrar, não fica só no exigir, fica também na contrapartida. É muito inteligente esse dispositivo da lei, muito inteligente. Em especial, quero destacar o final. Impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Também não temos na nossa Constituição direito futuro. O direito previsto é o direito do agora, é o direito do já. E aqui a preocupação é porque, como se sabe que os recursos ambientais são esgotáveis e que se a gente não cuidar deles hoje, os nossos filhos vão sofrer a consequência disso e mais ainda os filhos deles, que são as futuras gerações. Por essa razão, o legislador aqui ele caprichou no finalzinho do caput do 225. Escute, poder público. Eu vou impor a você e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, não só para vocês, presente geração, mas para a sua futura geração. Você quer água potável? Você precisa de água potável? Então preserve. Preserve para que os seus filhos e os seus netos também possam desfrutar de água potável. Sabe, Brasil é ainda dos poucos países que dá descarga no vaso sanitário com água potável. Que lava-se carro e quintal, roupa com água potável. As indústrias, elas têm uma programação de água de reuso. Justamente se ela criar um tanque, uma estação de reutilização da água que ela usa para lavar os seus maquinários, seu chão de fábrica, através de substâncias químicas, elas têm desconto na conta de água, elas têm desconto no IPTU, justamente para incentivar que essa pessoa jurídica possa reutilizar a água e não vá utilizar a água potável em grande escala para lavar um maquinário, 10 maquinários que forem na sua fábrica. Então, é muito legal nós conhecermos o porquê que a gente conversa sobre as questões ambientais. Por que eu preciso saber em relação à pessoa física, em especial em relação à pessoa jurídica, sobre as questões ambientais? E eu espero, honestamente, que eu consiga abrir a mente de vocês, para que vocês entendam de direito ambiental, entendam de processo coletivo e possam oferecer no futuro próximo para os seus clientes, pessoa jurídica, um plus a mais em relação à advocacia que você faz. Porque você vai estar apto para pelo menos entender qual é o caminho para buscar mais informações em relação à atividade que o seu cliente, pessoa jurídica, exerce e assim poder assessorá-lo, poder orientá-lo e vender o seu trabalho, a sua prestação de serviços como advogado. Por hoje é o que eu tenho para contar para vocês. Na próxima semana, todas as segundas-feiras, daqui até o final do ano, estaremos juntos. Eu vou sempre gravar a nossa aula e disponibilizá-la para vocês ao vivo, no horário da aula de vocês, e também deixar postada na timeline da plataforma da faculdade. Muito obrigada. Qualquer dúvida, fico à disposição através do meu WhatsApp ou através dos comentários aqui da plataforma. Muito obrigada, beijo grande e gratidão por você ter deixado um pouquinho do seu tempo para prestar atenção no que essa professora tem para te falar. Até a próxima aula.